Vou aproveitar esse período de quarentena para verificar se as medidas do móvel estão de acordo com o combinado. Parece que estão. O tema da aula de hoje é medidas. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Medimos o tempo, o espaço, o volume, o comprimento, a temperatura. Tudo isso faz parte de um contexto que chamamos de grandezas e medidas. Olha, nem sempre um padrão foi estabelecido. Às vezes, em determinadas regiões se usava um padrão diferente. Em alguns lugares usava o pé como unidade de medida, em outros usava a polegada, em outros o palmo, as jardas. Por exemplo, jardas ainda hoje é muito usado. A gente vê nos jogos de futebol americano, por exemplo, a medida de comprimento sendo usada em jardas. A polegada também, quando a gente olha para uma TV e vai comprar uma TV e pede uma TV de, por exemplo, 50 polegadas. Mas aí, para não ter uma confusão, foi necessário estabelecer um padrão. E aí o padrão, por exemplo, para comprimento foi o metro. Para o tempo, segundos. E outras medidas também, como temperatura, o Kelvin. A aula de hoje ela vai ser destinada para as unidades de medida de comprimento. Vocês lembram que a questão que foi feita pelo Ângelo é se era possível medir a distância de uma viagem da Terra até Marte. Então a gente tem aí uma unidade de medida de comprimento. E aí a gente vai olhar aqui na minha lousa interativa como é que a gente pode fazer para fazer mudanças de unidades de comprimento. Vem aqui comigo. Como você pode ver aqui na minha lousa interativa ultramoderna, né, que eu aproveitei esse período de quarentena, estávamos com algumas promoções na internet de frete grátis, e aí eu fiz o pedido de uma. Eu gosto mesmo, antes de falar de medidas de comprimento, eu gosto de falar das potências de 10. Aqui eu coloquei algumas para vocês, como por exemplo, 10 à terceira. 10 à terceira é uma potência, vocês já devem ter trabalhado potência aí na sua escola. Ela representa que o 10 a gente vai multiplicar com 3 fatores. 10 vezes 10 vezes 10. Isso é igual a 1000. Essa potência de 10, ela representa 1000. E a gente chama de quilo. A letra que representa essa potência, o K. Já o 10 ao quadrado, 2 fatores multiplicados, 10 vezes 10, que representa 100. Então, nós chamamos essa potência de 10 de hecto, representada pela letra H. Já a 10 à primeira, multiplicado por 10, a gente chama essa potência de 10 de deca, representado pelo dA. Já aqui nós temos potências negativas. As potências negativas, elas estão representadas por fração, como por exemplo, essa representa 1/10, 1 sobre 10, e a gente chama ela de déc, representado pelo D minúsculo. Já a de baixo, nós temos 10 a menos 2, que é a fração 1 centésimo. A gente chama essa potência de 10 de cent, que representamos também pela letra C minúsculo. Já a última aqui que eu coloquei para vocês, 10 a menos 3, ou seja, 1 milésimo, a fração 1 milésimo, e a gente chama essa potência de 10 de mili, representada pela letra M minúsculo. Agora que a gente falou das potências de 10, eu gosto sempre de dizer assim, essas potências de 10, elas representam prefixos, os prefixos das unidades de medidas. E a gente vai olhar aqui na escala que eu coloquei, o quilômetro, e a gente olha na potência de 10, quilo, representado pelo K, quer dizer 1000. Então, quando nós olhamos aqui a unidade de medida quilômetro, km, já que estamos falando de medida de comprimento, então o padrão é o metro, quilômetro ou 1000 metros. A potência de 10, seguida pela unidade de medida. A gente vai descendo a escada, a gente vai vendo o hectômetro ou hectómetro e assim por diante em todas as unidades de medidas. Uma dica simples da gente perceber isso é que toda vez que a gente vai descer a nossa escadinha aqui nas unidades de medida, a gente está multiplicando cada degrau que nós descemos, multiplicamos por 10. Cada degrau que a gente sobe, nós dividimos por 10. Aqui um exemplo para a gente praticar isso que eu estou falando para vocês, como converter 2,45 hectômetro em decímetro. Então, observe aqui que nós temos
2,45. Então, nós vamos voltar aqui na nossa escada, né, de unidades de medida. Nós estamos em hectômetro, nós vamos para decímetro. Então, nós vamos descer um degrau, 2 degraus, 3 degraus. Multiplicamos, então, por 1000. Então, observando aqui novamente, 2,45 multiplicado por 1000, deslocamos a vírgula para a direita, uma casa, duas casas, três casas. A gente vai observar que uma vai ficar vazia e nós acrescentamos com zero. Então, percebemos que 2,45 hectômetro é igual a 2.450 decímetros. No desafio que Ângelo fez para mim, na introdução, ele perguntou se era possível calcular a distância da Terra até Marte. Então, nós percebemos que isso é possível sim. Tem uma unidade de medida muito conhecida nesse contexto de grandes distâncias, que é o ano-luz. O ano-luz, ela representa a distância percorrida pela luz no período de um ano. Só para vocês terem uma ideia aí, a luz, ela percorre um espaço com uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Olha só, fixa agora teus olhos aqui na tela e presta muita atenção. 300.000 quilômetros por segundo é uma velocidade absurda. Só para você ter uma ideia, com essa velocidade seria capaz de dar 7 voltas e meia. Olha só, 7 voltas e meia em torno da Terra. Quer dizer o seguinte, enquanto você aí demora aí um pouco mais de um piscar de olhos, a luz consegue dar 7 voltas e meia em torno da Terra. Com essa distância, você pode agora pensar, caramba, então, em um ano, qual a distância que a luz percorreria? Então, a gente faz os cálculos e descobre que a luz ela percorre em um ano aproximadamente 9,5 vezes 10, olha aí, uma potência de 10 de novo, olha, 10 a 12 quilômetros. Então, é possível que a gente possa calcular, sim, a distância entre a Terra e Marte. Eu vou deixar como curiosidade para você, pode aí dar um print na sua tela, e aí eu vou deixar como curiosidade também para que você pesquise qual é a distância exata entre a Terra e Marte, e aí a gente possa responder essa pergunta futuramente ao nosso professor Ângelo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as dicas que foram dadas aqui. Olha só, eu sempre digo o seguinte, é muito importante a gente saber fazer as transformações das unidades de medidas, seja ela de comprimento, de área, de volume, a que você estiver usando, o tempo, né? Então, agora eu quero fazer um desafio para vocês. Quem é meu aluno sabe muito que eu gosto de fazer essas coisas. Então, olha, o desafio é o seguinte, você sabe quantos segundos você já passou parado nesse período de quarentena? Calcula aí pra gente, acha a tua resposta e interage aí, tá certo? Até a próxima, gente!